Ok. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores, quem nos acompanha pela internet. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do dia 31/7/2024. Nós temos na nossa pauta ordinária de julgamento dois processos pautados, não temos retorno a serem julgados e nem atos administrativos até então para serem apreciados. Então, de pronto, vamos fazer aqui o anúncio do item 1 da pauta, que é o processo 4011-9027-19855, recurso voluntário 1484 de 2025, sujeito passivo Votorantim Metais S.A., representando o sujeito passivo Dr. Guilherme Cesarotti, representando a Fazenda Pública, Dr. Ruider de Oliveira Santos, relatora desse processo, conselheira Valéria Cristina Batista Fonseca, a qual eu peço a gentileza de proferir o relatório. Obrigada, bom dia, senhor coordenador, bom dia, nossa secretária Chauane, conselheira Adriane, senhores conselheiros, doutor Ruider, que representa a Fazenda Pública, doutor Guilherme, representante do sujeito passivo. Bom dia a todos. Trata-se de recurso interposto por parte do sujeito passivo em desfavor da decisão singular que conheceu da impugnação, deu-lhe parcial provimento e julgou parcialmente procedente o auto de infração. ICMS no valor de R$ 332.138,57, conforme detalhamento de folha 191, com a penalidade inicialmente proposta e demais acréscimos legais. A Fazenda Pública concordou com a decisão singular, conforme despacho folha 264 dos autos. No auto de infração, cobra-se do sujeito passivo o ICMS substituição tributária referente às operações de aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre, em relação aos encargos inerentes ao consumo de energia contabilizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, nos períodos de consumo de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, concernentes aos períodos de apuração de março de 2014 a fevereiro de 2017, de acordo com os dados fornecidos pela CCE, relativamente ao consumo de energia adquirida no ambiente de contratação livre. A recorrente, em sua peça recursal, demonstra a tempestividade do seu recurso, faz um breve relato dos fatos, nos quais expõe que, quanto à questão da postergação do vencimento das competências de janeiro e fevereiro de 2016, foi acolhida em diligência fiscal, com a retificação parcial do lançamento. Pleiteia a reforma da decisão singular, para tal argue a inexigibilidade do ICMS sobre valores que não remuneram a aquisição de energia elétrica. Conforme consta no relatório da fiscalização, não foram apontadas irregularidades no que diz respeito ao recolhimento do ICMS-ST sobre os encargos de conexão e transmissão de energia elétrica. E assim, partiu da premissa de que a autuação diz respeito unicamente à suposta incidência de ICMS sobre encargos e demais custos inerentes ao consumo de energia elétrica contabilizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que, ao modo de ver da fiscalização, deveriam ter sido incluídos na base de cálculo do ICMS. Os encargos e demais custos inerentes ao consumo de energia elétrica contabilizados pela CCE estão definidos no caderno Encargos Algébricos da CCE, documento 4 da sua impugnação, como montantes a serem pagos e recebidos no âmbito da contabilização da CCE, a títulos de encargos de serviço do sistema EESS e despacho por ultrapassagem da CAR. Argue que a sentença recorrida deixou de aplicar a Lei Complementar 87 e que o artigo 13, inciso 8º desta, definiu o valor da operação como base de cálculo do ICMS nas aquisições de energia elétrica
o valor da operação. A base de cálculo do ICMS deve estar em sintonia com a hipótese de incidência em abstrato, cujos contornos intransponíveis são traçados pela Constituição Federal de 88. Assim, considerando os contornos definidos pela Constituição e pela Lei Complementar 87, a única interpretação possível é que o valor da operação de que decorrer a entrada é a medida efetivamente consumida de energia elétrica, nenhum outro valor. Que os valores relativos à linha total de encargos consolidados do relatório emitido pela CCE não remuneram a aquisição de energia elétrica pela recorrente, razão pela qual jamais deveriam ser incluídos na base de cálculo do ICMS. É uma questão de lógica. Cita decisões do TJ Goiás que, no seu entender, comprovam que o valor dos encargos do sistema não podem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, por não constituírem pagamento pela aquisição de energia elétrica, de forma que deve ser reformada a decisão singular para cancelar a exigência fiscal. Argue a inconstitucionalidade da taxa de juros aplicada no auto de infração por violação à decisão do STF com repercussão geral. Em seus pedidos, requer a reforma da decisão singular e que seja acolhido o pedido de cancelamento do auto de infração em decorrência da inexigibilidade do ICMS ou, de forma alternativa, caso não seja acolhido o seu pedido de cancelamento do auto, requer que seja provido o seu recurso para reduzir a taxa Selic, reduzir a taxa de juros à taxa Selic, desde a ocorrência dos fatos geradores autuados. Os autos foram convertidos em diligência, resolução 177 de 2024, proposta pelo conselheiro Henrique Celso de Castro Santana, para que, intimado, o sujeito passivo juntasse aos autos as faturas de energia elétrica referente ao período objeto da autuação, para que, se fosse possível, constatar quais encargos incidem sobre a energia efetivamente consumida, caso o pagamento dos encargos tivesse sido realizado em apartado para a CCE, que juntasse aos autos os comprovantes de pagamento, assim como os boletos a eles referentes. Juntasse aos autos os contratos que dão suporte jurídico à aquisição de energia elétrica relativa ao período auditado, e que apresentasse ainda quaisquer outras informações, documentos que entendesse necessários à formação de juízo desta Câmara Julgadora. Intimado, o sujeito passivo primeiramente manifesta nos autos que o objetivo da diligência seria distinguir a situação discutida nestes autos do tema 986 do STJ, no qual foi fixada a seguinte tese, que a tarifa de uso do sistema de transmissão, TUST, e ou a tarifa de uso de distribuição, TUSD, quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor, seja ele livre ou cativo, integra para os devidos fins a base de cálculo do ICMS. Em relação aos contratos de energia elétrica e às faturas de pagamento de energia, tendo em vista o tempo decorrido, já que são mais de 10 anos desde os primeiros fatos geradores, requer a concessão de prazo de 10 dias para localizar os referidos documentos. Em momento posterior, a recorrente faz juntada de documentos, alega apresentar notas fiscais de energia elétrica emitidas pela empresa Votorantim Energia, fornecedora da energia elétrica utilizada no seu estabelecimento, que são aquelas citadas no relatório da fiscalização na coluna Informações Adicionais. Argumenta que, ao tomar como exemplo a nota fiscal 18.178, emitida pela Votorantim Energia, relativa à aquisição de energia em junho de 2016, é possível verificar que o fornecimento diz respeito exclusivamente à energia elétrica. Como segundo exemplo, indica a nota fiscal 21.149, relativa à aquisição de energia em novembro de 2016. As notas fiscais, argue a recorrente, que as notas fiscais em questão comprovam que a Votorantim Energia cobrava única e exclusivamente o valor relativo à energia elétrica. E em razão do tempo decorrido mais de 10 anos desde os primeiros fatos geradores, não foi possível
localizar o contrato de venda de energia celebrado com a Votorantim Energia. Apenas as notas fiscais a partir da informação do relatório de folhas 187 e 188. Destaca que o relatório constante folhas 10 e 11 permite identificar que a tarifa de uso do fio que levava a energia elétrica até o seu estabelecimento era paga para a empresa Furnas Centrais Elétricas. Ainda alega que, apesar da recorrente não ter um documento da época dos faturadores para comprovar que o pagamento dos encargos da CCE era feito diretamente para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, pode ser registrado através dos indícios deste próprio processo administrativo tributário. Que a fiscalização solicitou o valor dos referidos encargos diretamente para a CCE e não para a recorrente, o que também demonstra que o pagamento era feito direto para ela e não para o fornecedor de energia elétrica, que faturava unicamente o valor da energia por ela fornecido, tanto que a autuação diz respeito à falta de inclusão desses encargos na nota fiscal emitida pela própria recorrente. Desta forma, tem por demonstrado que a discussão do mérito tratada neste processo é distinta do tema 986 do STJ, uma vez que, neste caso, o mérito diz respeito aos encargos de uso do sistema cobrados pela CCE, e não às tarifas de uso do fio. É o relatório, senhor coordenador. Obrigado, conselheira Valéria. Doutor Guilherme, pelo prazo de 10 minutos para a sua sustentação oral. Bom dia, senhores conselheiros, doutora Valéria, representante da Procuradoria de Estado, doutor Ruider. Bom, a matéria acho que já é conhecida desse colegiado, né? E aqui o que o contribuinte alega nas suas razões recursais, em primeiro lugar, é que esses encargos eles não são custo da energia, ou seja, então a empresa ela paga um valor para a empresa que é a fornecedora de energia elétrica, que era no caso a Votorantim Energia, e ela pagava os encargos para a CCE e a tarifa do uso do fio ela era paga para outra empresa, que era a Furnas Centrais Elétricas, que a Votorantim comprava energia fora do estado de Goiás e aí pagava pelo uso do fio para Furnas Centrais Elétricas para que essa energia fosse transportada até o estabelecimento em Niquelândia. E o ponto importante é que na definição do tema 986 do STJ, ele até diz que expressamente a tarifa de uso do sistema de transmissão, tarifa do uso de distribuição, ele coloca quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS. Então nós temos aqui uma situação que é diferente daquela situação que foi retratada no caso julgado pelo STJ. Porque naquela situação, a gente tinha um contribuinte que tinha a cobrança do ICMS e a cobrança das tarifas de uso do fio e dos sistemas de transmissão na mesma fatura. Neste caso específico, eu tenho uma situação distinta, porque eu pagava energia elétrica para a fornecedora e pagava vamos dizer assim, pelo uso do fio, pelo transporte da energia elétrica adquirida para uma outra empresa, como se fosse uma empresa somente transportadora, e pagava os encargos para a CCE. Então, tem uma situação distinta daquela que é tratada no precedente do STJ, o que, a nosso ver, justifica a diferenciação desse caso. E, uma vez que eu comprovo que os pagamentos são diferentes, ou seja, eu faço um pagamento para o fornecedor, faço um pagamento para quem transporta energia e eu faço um pagamento dos encargos do sistema, esse transporte de energia ele não está incluído ali no valor do ICMS, no valor que eu pago para a energia. Então, assim, de forma que eu consigo comprovar que são três operações distintas e, portanto, esse transporte de energia não remunera ali, no caso, a aquisição de energia. Então, eu acho que
Neste caso específico, justifica-se o tratamento, vamos dizer assim, específico desse caso, ou análise específica desse caso, para que os encargos do sistema não sejam considerados como base de cálculo do ICMS. Então, assim, essas são as razões bastante breves aqui que eu tenho a expor, né? E submeter as considerações de Vossas Senhorias. Muito obrigado. Doutor Ruider, pelo prazo de 10 minutos para a sustentação anual da Fazenda Pública. Obrigado, doutor Cláudio, que coordena a sessão. Em seu nome, eu cumprimento a todos os presentes, em especial o doutor Guilherme, que representa o sujeito passivo. Pois bem, o ICMS cobrado nessa auto-inflação, conforme relatado, ele se refere à aquisição de energia elétrica que foi feita no ambiente de livre contratação, o ALC. Diferente do ambiente de contratação regulada, onde nós, né, consumidores comuns, nós somos obrigados a comprar energia da distribuidora local a preços estabelecidos pela ANEEL, né? Nesse ambiente de livre contratação, o consumidor ele tem a opção de escolher o seu fornecedor e negociar as condições contratuais desse fornecimento. Essa forma de comercializar a energia ela é regulamentada pela Lei Federal 10.848 de 2004 e pelo Decreto 5.163 de 2004. Nesse mercado livre, há vários personagens. Há quem vende a energia, há quem transmite e distribui a energia e há quem compra a energia. E há também a instituição que administra as relações entre essas três pessoas, né? Que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Segundo consta no site da CCEE, ela é a entidade que administra as transações comerciais do mercado brasileiro de energia, desde a realização dos leilões até a contabilização e liquidação dos contratos, garantindo o funcionamento do setor. Então, essa é a função dela. Como o comércio de energia elétrica, nesse ambiente de livre contratação, né, envolve várias pessoas, o consumidor, né, aquele que adquire energia, ele acaba tendo que realizar diferentes pagamentos pela energia que ele consome. Ele paga o fornecedor da energia elétrica, ele paga pelos encargos de conexão e transmissão de energia elétrica, né, já que, como ele está escolhendo quem vai fornecer energia elétrica, e na porta do estabelecimento dele só tem um distribuidor, então ele tem que pagar aquele distribuidor, né, independentemente de quem ele está comprando energia. E ele também tem que fazer um pagamento, né, para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, né, que seria pelos encargos e demais custos inerentes ao consumo de energia elétrica. Relativamente à responsabilidade pelo pagamento do ICMS devido no consumo de energia elétrica, no ambiente de livre contratação, o convênio ICMS número 77 de 2011, conforme sua cláusula primeira, inciso 2, ela autoriza os estados a, abre aspas, está lá no convênio, atribuir a condição de sujeito passivo por substituição tributária relativamente ao ICMS incidente sobre as sucessivas operações internas e interestaduais correspondentes à circulação de energia elétrica desde a sua importação ou produção até a última operação da qual decorra a sua saída com destino a estabelecimento ou domicílio onde deva ser consumida por destinatário que a tenha adquirido por meio de contrato de compra e venda firmado em ambiente de contratação livre a destinatário que, estando conectado diretamente à rede básica de transmissão, promover a entrada de energia elétrica no seu estabelecimento ou domicílio para fins do seu próprio consumo. E o parágrafo 1º da cláusula primeira define a base de cálculo. Diz o seguinte: a base de cálculo do imposto será o valor da última operação nele incluídos, o valor devido cobrado ou pago pela energia elétrica, os valores de encargos cobrados pelas empresas responsáveis pela operação da rede ou da linha de distribuição ou de transmissão, a qual estiver conectado o destinatário, e quaisquer outros valores e encargos inerentes ao consumo da energia elétrica, ainda que devidos a terceiros. A autorização para a recepção desse convênio na legislação estadual se deu através do parágrafo 3º do artigo 52 do CTE, e a regulamentação se deu pelo decreto 7.815 de 2012, que incluiu
o artigo 30A no anexo 8º, repetindo os mesmos termos lá do convênio. Então, desse modo, o destinatário da energia comercializada no ambiente de livre contratação, ele é o responsável por substituição tributária pelo recolhimento do ICMS devido. Como o comércio de energia envolve 3 diferentes pagamentos, a fiscalização da regularidade do recolhimento do ICMS, substituição tributária, do contribuinte, ela também é realizada através de 3 auditorias. Uma auditoria relativa ao consumo de energia elétrica, outra auditoria relativa aos encargos de conexão e transmissão, e uma terceira auditoria que é relativa aos encargos e demais custos inerentes ao consumo de energia elétrica, contabilizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. O que se cobra do sujeito passivo nesse processo é somente o ICMS devido relativo a essa última categoria, os encargos e demais custos inerentes ao consumo de energia elétrica, contabilizados pelo CCE. Na sua defesa, o sujeito passivo ele não contesta a sua condição de substituto tributário. A sua contestação é relativa à base de cálculo. O que ele alega é que os encargos contabilizados pela CCE não se enquadram na definição de quaisquer outros valores e encargos inerentes ao consumo da energia elétrica, ainda que devidos a terceiros, que é o que consta no parágrafo 1º do artigo 30A do anexo 8º. Então, de forma sintética, o sujeito passivo afirma que a legislação deve ser interpretada de forma sistemática, de cima para baixo, e que, fazendo assim, a única conclusão é que somente deve integrar a base de cálculo imposto o valor da operação de que decorrer a entrada de energia elétrica e que esse valor é a medida efetivamente consumida de energia elétrica, não podendo ser incluído nenhum outro valor. É o que consta do seu recurso. E argumenta no sentido de que os valores relativos ao total de encargos consolidados, que está no relatório emitido pela CCE, não remuneram a aquisição de energia elétrica e, por esse motivo, eles não deveriam ser incluídos na base de cálculo do imposto. Pois bem, segundo o artigo 2º da Resolução Normativa 957 da ANEEL, que é a resolução que atualmente regulamenta as funções e o funcionamento da CCE, a contabilização que ela faz é o seguinte: contabilização, conceito de contabilização, artigo 2º, inciso 7. O processo de apuração da comercialização de energia elétrica entre os agentes da CCE, do qual, em intervalos temporais definidos, resulta a situação de cada agente da CCE como credor ou devedor no mercado de curto prazo. Só para explicar aqui, quando a gente consome energia elétrica na nossa casa, a gente não faz um contrato dizendo que a gente vai consumir um determinado quantitativo de energia elétrica. O que é consumido é medida e a gente paga. Nesse mercado, referente à situação desse processo, o consumidor ele faz um contrato especificando a quantidade determinada de energia elétrica que ele vai consumir. Só que é impossível você saber exatamente a quantidade de energia elétrica que você consome. Então, em alguns meses você consome mais, em outros meses você consome menos, né? De modo que em alguns meses você fica credor, em alguns meses você fica devedor daquele montante de energia. E quem faz a administração desse montante de energia é a CCE. E depois ela consolida isso e faz uma cobrança de uns ajustes, onde entra não só essas diferenças, mas também algumas questões de risco de mercado, com relação, por exemplo, às usinas que têm que funcionar quando a quantidade de energia que é oferecida no mercado é menor, né? Então, tem toda uma série de itens, e todos esses itens eles dependem do consumo da energia elétrica. E, conforme detalhadamente explicado na nota explicativa do auto de infração, os encargos apurados pela CCE, eles têm 2 componentes. Encargos de serviço de sistema, é o ESS, e encargos por ultrapassagem da curva de aversão ao risco, que é o CAR. Na auditoria realizada, foi considerado somente o primeiro componente de encargo de serviço do sistema, porque esse componente ele é rateado na proporção do consumo, e por isso eles estão diretamente relacionados com o fornecimento de energia elétrica, eles são inerentes ao consumo da energia elétrica.
Então, desse modo, os encargos contabilizados pela CCE e que foram considerados no levantamento fiscal, eles se enquadram exatamente no que a legislação define como base de cálculo do imposto, pois trata-se de quaisquer outros valores e encargos inerentes ao consumo da energia elétrica, ainda que devidos a terceiros, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 30A do anexo 8º. Então, com com essa manifestação, nós concluímos essa primeira parte da nossa apresentação, pedindo pela manutenção da sentença com a parcial procedência do auto de infração. Obrigado. Obrigado, doutor Ruider. Pelo prazo de 5 minutos, doutor Guilherme, para contrapor a fala. Bom, eu até, sim, vejo que o Dr. Ruider conhece bastante esse mercado de comercialização de energia elétrica, realmente, porque ele é colocar assim, ele é um ambiente à parte, né? É um mundo bastante diferente do mundo que nós, consumidores, pessoas físicas, temos, que nós, sim, só recebemos energia elétrica aqui no poste e pagamos aquela fatura que vem tudo incluído, né? Mas o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que ali na fundamentação do auto de infração e na nota explicativa não há referência ao convênio 77 de 2011. Então, esse ponto, assim, tanto que a defesa administrativa e o recurso, eles se baseiam nos dispositivos do regulamento do ICMS que foram apontados como violados. Mas fora esse primeiro ponto, também foi demonstrado ali que o, no rateio, ou assim, nesse item ou nesse encargo que foi considerado pela fiscalização como para a base de cálculo do ICMS, e ali eu faço essa referência até acho que aqui a página 69 e a página 70 do PDF, né, do processo administrativo, que depois foi reiterada, é que os componentes que foram considerados como base de cálculo do ICMS, por exemplo, ele considera a energia elétrica que ele fala transacionada num montante nos últimos 12 meses, e tem determinadas expressões matemáticas, assim, que eu acho que eu posso até colocar, assim, acho que são expressões que acho que só um engenheiro conhece. Mas o ponto é que aquelas equações, como está demonstrado ali tanto na defesa quanto no recurso, elas não levam em consideração o consumo de energia, por exemplo, daquele mês corrente. Ele mesmo fala que a base o universo considerado ali é o universo dos últimos 12 meses. Esse é o componente de formação daquele encargo. E aí eu retornaria ao ponto anterior. Será legítimo que assim, primeiro, que o encargo que não remunera a aquisição de energia elétrica e que é pago para a CCE, ele deve integrar a base de cálculo da energia elétrica? Segundo ponto, está correto que um fator que leva a consideração o consumo de 12 meses entre na base de cálculo da apuração de um mês, né? Então, são pontos, realmente são questões de direito, né? E assim, a gente sempre retorna para o mesmo ponto. É, Primeiro, a energia, aliás, os valores que não remuneram a aquisição de energia elétrica devem integrar a base de cálculo da aquisição da energia elétrica. Esse é o ponto de partida. Segundo ponto, quando o STJ diz que sim, que deve remunerar, ele coloca uma condicionante. Ele fala, olha, isso só pode ser considerado na base de cálculo do ICMS quando for cobrado na mesma fatura. E isso não ocorre no presente caso. Então, eu acho que, principalmente, essa distinção do presente caso para a decisão do STJ é que justifica que um tratamento, acho que eu colocaria assim, que esse caso não seja aplicado a definição lá do tema 986 do STJ, porque a gente tem uma situação fática totalmente diferente. É só esse o ponto que eu tenho para ressaltar. Muito obrigado. Doutor Ruider, pelo prazo de 5 minutos, por gentileza. Obrigado. O texto da norma que define a base de cálculo, ele elenca três componentes dessa base de cálculo.
Um é referente ao pagamento para quem fornece energia, o outro para os encargos de operação da rede, né? Distribuição e transmissão e conexão, e outro para quaisquer outros valores e encargos inerentes ao consumo da energia elétrica, ainda que devidos a terceiros. Como todo o texto legal tem um objetivo, ele tem um sentido de ser, não existe norma de enfeite, esses valores eles devem estar relacionados com os custos que estão relacionados com o fornecimento de energia elétrica paga pela empresa, né, que ela efetivamente paga. Então, desse modo, os únicos valores e encargos inerentes ao consumo de energia elétrica, diferente dos dois primeiros, que são bem diretos, né, são os custos pagos à CCE, né? É importante ressaltar que somente são considerados pela fiscalização a parte desses encargos que dependem do consumo, que quando ele não consome, ele não tem o que pagar. Então, isso, salvo melhor juízo, já demonstra que esses encargos eles são inerentes ao consumo de energia elétrica. Com relação a não haver citação do Convênio 77 de 2011, nós entendemos que não seria necessário que a fiscalização tivesse feito isso, já que quando a fiscalização cita os dispositivos legais infringidos relacionados com a infração, ela cita da legislação própria, né? E a legislação própria, ela colocou na legislação o texto do Convênio 77 de 2011, né? Ela recepcionou esse Convênio 77 de 2011, e quando a gente faz a consulta na legislação, lá faz a referência que aquilo ali veio do Convênio 77 de 2011, né? Se qualquer pessoa que baixar os arquivos que estão à disposição no site da Receita, da Secretaria da Economia, vai verificar que lá faz referência ao Convênio 77 de 2011. Os cálculos que são feitos pela CCE, que depois resultam nos valores cobrados do contribuinte, o doutor Guilherme ele diz que deveriam fazer referência somente àquele mês, né, corrente. Mas por que ele não faz referência somente ao mês corrente? Porque as variáveis necessárias para que a CCE calcule as compensações que devem existir ali de um mês para o outro, elas são várias e nem sempre ocorrem naquele mês de consumo, e nem mesmo quando ocorrem naquele mês de consumo, elas não estão disponíveis naquele mês de consumo. Então, foram desenvolvidas várias fórmulas que quem desenvolveu entende que foi a forma mais justa de fazer essa cobrança, para fazer essa compensação. Mas são itens que estão diretamente relacionados com o consumo, né, e com a disponibilização da energia elétrica para quem está naquele mercado, né, no mercado de livre consumo. Então, ainda que todos os dados ali não se refiram ao mês corrente, mas o que é importante para que a contabilização seja feita é que aquilo ali esteja relacionado com o consumo de energia elétrica, e isso é que é importante na hora da definição da base de cálculo. Com relação ao tema 986 do STJ, que trata da TURG, do TURG, que foi julgado que esses componentes eles fazem parte do custo, eles, na realidade, não têm uma relação direta com o que se está cobrando nesse auto-infração. São custos diferentes, né? Esse TURG é o custo para a pessoa se conectar à rede, né? E, como eu falei no início, ele, na porta do estabelecimento, não tem como chegar uma rede de cada um dos fornecedores, né? Isso é impossível. Então, a rede só vai vir por um através de um único fornecedor da rede, né? E aí ele pode consumir de qualquer lugar, de qualquer indústria de energia elétrica que está conectada naquele sistema. Agora, de comum com o tema 986 do STJ está o fato de que, nesse caso, os custos cobrados pela CCE, eles também estão relacionados com o consumo de energia elétrica, ainda que são fórmulas não muito simples e não diretamente relacionadas com o consumo mensal, mas isso não implica que não estejam relacionados com o consumo de energia elétrica, né? Ou seja, são inerentes ao fornecimento de energia elétrica, e por isso nós entendemos que aqui, sim, devem constar da base de cálculo, devem ser cobrados, e por isso nós entendemos que o auto é procedente, né? É parcial procedente, conforme a última revisão, né? Confirmamos aqui, reiteramos nosso pedido
de parcial procedência, conforme a sentença. Obrigado. Senhoras e senhores, conferência? Não havia necessidade de Sim, conferência. sim, coordenador. Valéria? Senhor coordenador, sim. Pois não, desculpa. Desejo Pois fazer não, algumas conselheiro. perguntas, se me permite. Tá. Eu fiz uma resolução, ela partiu até de mim, né? E é para trazer alguns documentos do- com relação à Câmara, né? E aí foi na explicação do Dr. Ruider, né, e do Dr. Guilherme, trouxe até alguns pontos em que eu tenho algumas dúvidas, tá? Foi dito pelo Dr. Ruider, que esses encargos, ainda que eles não estão relacionados diretamente com o consumo mensal, eu fiquei com dúvida, porque eles têm relação direta ou não, doutor Ruida? Se me permite fazer pergunta direta, senhor coordenador, se puder perguntar diretamente a ele. Quando eu Posso fazer? digo... Sim, Desculpa. senhor coordenador? Pois Posso não, indagar conselheiro. diretamente a parte as minhas dúvidas? Por gentileza, faça de forma direta. Tá. Doutor Ruider, é porque, como eu disse anteriormente, o senhor disse que ainda que não estejam relacionados diretamente com o consumo mensal. E tem o tema 986, que eu entendo que ele é claro que ele foi decidido de uma forma direta, né? Ele tratou do TUST e da TUG, que são tarifas de transmissão e distribuição, né? Mas ali eu entendo que se aplicaria a demais encargos, porque ele se traz um raciocínio lógico, né? De que essas tarifas devem ser cobradas quando elas são inerentes ao consumo de energia, ou seja, sem elas você não pode consumir essa energia. Não tem como pagar a conta de energia sem essas tarifas, sem o pagamento delas. Elas estão intrinsecamente relacionadas. E aí a minha dúvida surgiu dessa fala do senhor, se esses encargos essenciais se são relacionados diretamente ou não com esse consumo. Sim, estão relacionadas com o consumo de energia elétrica. Para a gente entender o sistema de energia elétrica, a gente pode fazer uma comparação que as indústrias de energia elétrica, as usinas de energia elétrica, é como se fosse uma caixa d'água de energia. E aí todo mundo que produz energia, e vamos comparar energia com água, ele joga Uhum, água no cano, né? E aí você tem um sistema de canos distribuindo essa água. Quando você abre a sua torneira, quando o consumidor abre a torneira lá para consumir energia, essa água que ele contratou de um fornecedor específico, ele está recebendo, mas não está vindo daquele fornecedor específico. Você nem sabe de onde está vindo essa água. A água entrou no cano de um monte de fornecedor e você não sabe de onde está vindo essa água. Tá? Então, a complexidade começa aí. Você, apesar de contratar com um fornecedor específico, você acaba recebendo a água que entrou no cano de um monte de fornecedor. Tá? perfeito. Às vezes, o fornecedor que você contratou, ele contratou com vários adquirentes de energia, mas ele forneceu menos, porque ele não conseguiu produzir tudo aquilo que ele contratou. E aí o sistema é feito de tal forma que aquele que produz mais vai compensar daquele que produziu menos. Então você paga para um que produziu menos e depois tem que compensar isso de alguma forma, porque quem produziu mais vai querer receber aquilo que ele produziu mais. Então não tem como você fazer esse ajuste no próprio mês do consumo, porque você vai descobrir somente depois, quando você faz todos os cálculos. O próprio ajuste da CCCE ele é informado 2 meses depois. Alguns cálculos eles dependem de cálculo do ano inteiro. Por quê? Existem custos diferentes para cada período do ano, em razão da oferta e da demanda. Né? Tem períodos onde você tem que utilizar energia de usinas termoelétricas, que é uma energia mais cara. Então, a CCE ela faz todos esses cálculos para fazer o ajuste e depois fazer as compensações, tanto com quem forneceu mais, quanto com quem forneceu menos, quanto com quem contratou mais e consumiu menos, ou contratou um valor e consumiu mais. Então, esses ajustes não tem como você fazer eles no próprio mês de consumo. É impossível. Você só sabe as informações para fazer os ajustes depois.
Então, por isso que nessas fórmulas, né, eu são muitas fórmulas, eu não vou, obviamente, que eu não vou poder explicar cada uma delas aqui, mas a lógica dessas fórmulas é exatamente essa. A Câmara ela é responsável por fazer esse gerenciamento e depois fazer a cobrança e os pagamentos desses ajustes. Então, esses pagamentos estão relacionados diretamente com o consumo de energia elétrica? Sim, e nós entendemos que isso que é importante. Né? Não tem como você, naquele mês, fazer todos esses cálculos dessas compensações. Então, por isso que os cálculos envolvem informações que vão variando no decorrer do ano, né? E por isso que esses cálculos não têm somente as informações do consumo específico, conforme nós, consumidores formais, consumidores normais, né? E a gente, no nosso caso, é só o consumo, porque a gente só tem um fornecedor. Nesse caso, não, é uma rede de fornecedores e não tem como fazer esses cálculos de compensações sem levar em consideração vários outros fatores, inclusive alguns que são sazonais. Né? Alguns dependem de informações no decorrer daquele ano. Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. Essas compensações só podem ser feitas no período de um ano. Então, por isso que nós continuamos aqui defendendo que esses custos são, sim, relacionados com o fornecimento da energia elétrica. Obrigado. Mais algum questionamento, conselheiro Henrique? Sim. Pois não? Fique à A vontade. partir Pode dessa dizer. fala, doutor Rui, eu tenho outra dúvida. Tá, eu entendi a respeito das compensações, né? O ICMS ele incide sobre a energia consumida, independente de onde vem, imaginando tem uma caixa d'água, essa energia ela é distribuída e aí vai remunerar aquele que produziu mais e produziu menos, certo? Tá. Esse pagamento essa remuneração, né, esse pagamento feito para a CCE, que ela vai fazer esse repasse, ele é feito em forma apartada desse pagamento do consumo de energia, são faturas distintas. E outra dúvida que eu tenho, se elas forem distintas, se eu eventualmente dever essa fatura, não pagar essa fatura de rateio, eu vou utilizar essa energia do mês, entendeu? Ou seja, eu posso pagar atrasada essa fatura e ainda assim consumir energia? A primeira resposta eu tenho. O pagamento da fatura ela é separado. Agora, como é o procedimento, né, para o corte de energia, vamos dizer assim, né? Eu deixo de pagar, eu vou ter minha energia cortada. Esse procedimento eu não conheço. Mas eu acredito que deve ter alguma sanção. A partir do momento que eu deixo de pagar, na legislação deve ter alguma previsão de sanção para esse consumidor que deixar de pagar digamos, essa fatura, né? Mas a fatura é separada, distinta. Então, por exemplo, se ela vence no dia 10, eu posso pagar no dia 15 com multa, mas eu vou consumir energia do mesmo jeito. Sim. Imagino eu, né? Porque o código de energia ele vem a partir Não. de 30, O que eu 40, posso afirmar 50. aqui é que a fatura é Isso é separada. distinta. Sim. Tá. Tá. Não, estou satisfeito, governador. Conselheiro Henrique, Sim. posso só, em relação à segunda pergunta, Sim. a primeira realmente é as faturas são separadas. A segunda é quando há uma inadimplência de longo prazo, aquela inadimplência ela é rateada entre os outros consumidores. Ela é re-rateada. Ela é rateada, Tá. porque assim, como é um mercado que tem que ser equilibrado, então, assim, aquele fornecedor não fica sem receber, ele vai receber dos outros, assim, aquela dívida vai ser rateada entre os outros consumidores, e num segundo, quando a CCE conseguir cobrar daquele consumidor, aí ela vai abater aquele Entendi. crédito, vamos dizer assim, do que foi pago antes pelos outros consumidores. Entendi. Então, assim, mas o mercado ele não pode ficar assim desequilibrado. Entendi. Tá. Então, é mais um serviço financeiro, né, que presta. Tá. Isso, Ah, da CCE tem um serviço isso, financeiro. Ela faz, isso. ela faz o Tá. controle de quanto cada. Porque, pô, a gente tem os produtores de energia, assim, desde o Amazonas até o Rio Grande do Uhum. Sul. Então ela gerencia, ela sabe quanto cada um produziu e ela sabe quanto cada consumidor consumiu. Então ela faz esse gerenciamento e essa cobrança e depois, se tiver algum inadimplente, primeiro ela redistribui esse encargo para todos os consumidores e depois quando ela receber, ela vai dar esse crédito novamente para aqueles consumidores que sofreram uma cobrança maior. Tá. Entendi. Tá ótimo, estou satisfeito.
Mais algum assunto, senhoras e senhores? É É esclarecido até um. aqui. Só Ah, uma questão perdão. de ordem, por um comentário do conselheiro Henrique. É, Sim. não sei exatamente o que ele quis dizer com sendo um serviço financeiro, mas eu entendi aqui que funciona exatamente como um condomínio, né? O condomínio tem todas as despesas, né? E aquele mês onde houve inadimplência, o condomínio continua tendo que pagar aquelas despesas, né? Então, não seria somente um serviço financeiro, ele é responsável por administrar os valores que entram naquele grupo de pessoas que estão interligadas ao sistema, né? Então, da mesma forma que um condomínio, faltou dinheiro para pagar a energia para determinado fornecedor, ele paga, né? Cobra dos outros em razão da inadimplência, mas depois vira um crédito, né? Mas ele está pagando pelos serviços que foram contratados pelo condomínio. É isso. Obrigado. Conselheira Valéria, a senhora queria fazer alguma consideração? Fique à vontade. Sim, senhor coordenador. Eu fiquei com uma dúvida em relação a uma fala do Dr. Guilherme. Acho que tem um pouco de correlação com a pergunta feita pelo Dr. Henrique, mas no que se refere a esses custos de 12 meses, eu não entendi muito qual foi o ponto que o Dr. Guilherme levantou. É, conselheiro Cláudio, posso responder? Fique à vontade. É, como até o Dr. Ruider adiantou, assim, tem determinados custos que a CCE ela não consegue apurar em um mês. Ou apurar, assim, nós, pessoas físicas, assim, chega no dia 31, a gente recebe a conta no começo do mês seguinte já. No caso da CCE, tanto que a CCE ela emite a fatura praticamente 2 meses após o consumo. Tanto que houve uma retificação e às vezes essa emissão da fatura atrasa e até vai chegar no terceiro mês, tanto que houve até uma retificação anterior no auto por causa desse ponto. Mas um dos componentes dos encargos que foram considerados aqui pela fiscalização, e até eu trouxe ali a fórmula matemática a CCE usa na conta desse encargo, assim, é que não é o seu não é o consumo de energia elétrica do último mês, daquele mês corrente ou daquele mês que você está pagando, mas ela faz uma média ponderada do seu consumo dos últimos 12 meses para fazer o encargo, utilizar a cobrança deste encargo, um dos elementos do cálculo desse encargo, né? Então, o que eu quero colocar, assim, é que eu não, neste caso específico, deste encargo, o cálculo não considera, assim, a energia elétrica que eu consumi neste mês. Ou, assim, eu posso, esse mês, consumir, eu vou colocar aqui um exemplo, R$ 10, o mês seguinte eu consumo R$ 9, e no outro eu consumo R$ 15. E esse fator que a CCE considera nesse cálculo não é o consumo do meu último mês, ela faz uma média dos últimos 12. Então, o que eu quero colocar, assim, que apesar de estar relacionado com o consumo de energia, não é o consumo do mês anterior. E quando a gente sempre fala de base de cálculo do ICMS, a gente está falando assim, quando eu pago ICMS sobre a compra de uma mercadoria, eu estou pagando sobre o valor exato daquela mercadoria. Quando eu compro combustível, assim, nunca é média dos meus consumos anteriores. Então, assim, é esse ponto que eu coloco, assim, não é o cálculo exato do meu consumo daquele mês. É uma média do consumo dos últimos 12 meses. Então, assim, não se refere de uma forma clara e exata ao consumo do mês, né? Esse é o meu ponto. Obrigado, doutor Guilherme. Condições, conselheira Valéria? Então, coordenador, eu estou vendo que existem várias dúvidas e que elas vieram agora no debate. Sim, concordo. E muitos pontos, eles não constam dos autos, né? E nós tivemos o privilégio de termos o Dr. Ruider como representante da Fazenda e, né, um
uma bela explanação, sabe, assim, porque realmente é uma matéria é, difícil, né, para quem não é da área. Nós temos até uma gerência especializada, né, nessa área. Então, senhor coordenador, diante de todos esses pontos aqui de debate, eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu gostaria de propor uma diligência para o fisco, para que o fisco trouxesse para os autos todos esses pontos suscitados. Eu não elaborei a resolução, gostaria de elaborar, mas para, sabe, para que cada julgador possa fazer com convicção o seu voto. Então, eu precisaria desses esclarecimentos por parte da gerência especializada. Conselheira Valéria, Se bom dia, né? Estamos ainda em conferência, né? Doutor Cláudio, bom dia, doutor Rui, doutor Guilherme, parabéns aqui pelas explanações, né? Foi muito bem colocado. Eu só gostaria de perguntar ao doutor Guilherme se essa questão da média ponderada, porque olhando aqui os comparativos, eu verifiquei que traz desde 2014. Então, até mesmo para quando a conselheira Valéria for colocar, pedir essas explanações lá na auditoria, se essa média ponderada que o senhor colocou dos últimos 12 meses, eles estão contemplados nessas planilhas aqui, que estão aqui a partir das folhas 13, que é o demonstrativo do cálculo a recolher, ela faz uma comparação das notas fiscais emitidas pela CEE, nota fiscal referente às liquidações, né, desde agosto de 2014. Então, eu só gostaria de saber, do seu doutor Cláudio, do doutor Guilherme, se seriam nesses documentos, se seriam nesses comparativos que estão essa média ponderada que ele citou aqui. Doutor Cláudio, posso responder? Por favor, doutor Guilherme. Não, essa média não aparece nesse cálculo, porque essa média é um dos componentes deste cálculo. Então, assim, aí está o valor que foi pago para a CCE, mas aí esse cálculo não está aberto. Então, por exemplo, se é 14, eu vou pegar assim um exemplo, vou pegar só o mês de março de 2014. O encargo que está aí dentro, é, de as- é, inclusive, eu preciso até falar, a cobrança de março de 2014, ela vai ser a cobrança do consumo de janeiro de 2014, do fato gerador de janeiro de 2014. Então, este fato gerador de 2014, um dos elementos do encargo que é cobrado pela CCE, o cálculo dela é composto do consumo de janeiro de 13 a dezembro de 13. E isso vai entrar no cálculo do meu consumo de janeiro de 14, que é faturado em março de 14. Então, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, não. O valor dele, apesar de estar incluído no ICMS do fato gerador janeiro de 14, ele não está exposto nessa planilha. O senhor, essa média ponderada que você está falando, então, que ele não está aqui, foi incluído no seu recurso? Eu coloquei, inclusive, a fórmula. Eu lembro, assim, o que eu estou olhando a impugnação aqui, mas deixa eu olhar aqui. Assim, ó, não a fórmula, mas os valores reais, porque como já foram passados, né, provavelmente esses valores a empresa tem. É que, assim, eu, assim, até eu coloquei no resultado da diligência, por exemplo, que a gente eu não localizei o contrato, né, o contrato com a Votorantim Energia, até porque são fatos geradores aí que agora estão fazendo 11 anos. Mas eu posso tentar, se bem que, se eu proceder em diligência, esses dados podem ser solicitados para a CCE ou para fiscalização. E a fiscalização solicita para a CCE, porque a CCE tem a composição da base dos encargos. Mas essa composição não é a que está já no processo. Eu estou entendendo que o senhor está falando de uma coisa específica para a Votorantim, né? Qual é a média ponderada que a Votorantim utiliza, que a empresa está entendendo que não está sendo contemplada aqui, não é isso? Na verdade, porque a nossa defesa aqui é que, assim,
esse encargo, como ele não é custo do ICM, como ele não é custo da aquisição de energia, ele não deve entrar na base de cálculo da energia. Então, a minha impugnação é pelo total. Eu falo, olha, assim, isso aqui não é, não, eu não pago esse valor pela energia, então eu entendo que ele não integra a base. E um dos elementos que eu utilizo para dizer o seguinte, olha, isso aqui não remunera energia, é colocar esse ponto que na fórmula de cálculo deste encargo existe o consumo dos 12 meses anteriores. Mas eu não trouxe esses valores. E aí, assim, é muito provável que tivesse que pedi-los para a CCE, tendo em vista o tempo assim, a data dos fatos geradores que a gente está tratando aqui. Posso Muito manifestar obrigada, também doutor sobre esse Guilherme. ponto? Só um instante, doutor Rui. Conselheira Adriana, mais alguma colocação? Não, estou satisfeita, doutor Cláudio. Tá. Com a palavra, o doutor Sobre- Rui, por favor. Ah, tá, obrigado. Quando a gente recebe a nossa conta de energia em casa, a gente já recebe o valor pronto, né? Apesar de, se vocês observarem lá na conta de energia, tem uma série de itens. Mas se a gente entrar na legislação que trata de energia elétrica, o preço ele é definido pela ANEEL. Existe uma legislação dizendo como que ela tem que definir esse preço. Tem que ser transparente para aquele que vende energia a forma de como vai chegar naquele valor, né? Então, comparando com o que está sendo debatido aqui, as fórmulas que o sujeito passivo trouxe e colocou no processo, elas são as fórmulas que estão na legislação pertinente ao assunto, para deixar transparente para aquela pessoa que quiser entrar no sistema, seja como vendedor, seja como comprador de energia, para ele entender o que ele está pagando. Então, essas fórmulas aqui é só um jeito, uma forma de deixar transparente para aquela pessoa interessada em entrar nesse sistema, para ele saber o que ele está pagando. Mas o que é importante aqui é saber se está ou não está relacionado com o consumo de energia. E, no caso, essas fórmulas, elas não foram juntadas no auto de fração pelo autuante, porque o que ele recebe da CCE não são as fórmulas, ele já recebe os valores que são cobrados do contribuinte. Né? E, na realidade, ele até explica lá, um ponto, chama de eu esqueci aqui o termo, mas é assim, são 3 pontos de consumo vinculados a um mesmo ponto, e depois esses valores são distribuídos já na proporção do consumo de cada um. Está bem explicadinho lá na nota explicativa. Mas o que eu queria ressaltar é justamente isso. As fórmulas foram trazidas, mas essas fórmulas não, na realidade, elas não têm uma relação direta com o processo, porque elas são uma forma de deixar transparente para quem quiser integrar esse mercado de consumo livre, para ele entender o que ele vai pagar se ele entrar. E por que existe essa série de fórmulas? Porque quando eu contrato com uma pessoa específica, um fornecedor específico, eu contrato com um preço, mas depois eu vou receber de outras pessoas. Então, para fazer essas compensações, tem que fazer essas médias por conta de que cada um cobra um preço diferente e em cada período do ano é cobrado um preço diferente. Mas eu acho que o foco da diligência, doutora Valéria, tem que ser a questão se esses valores estão ou não estão relacionados com o consumo da energia elétrica, mesmo que não seja o consumo daquele mês. Eu acho que o foco é esse. E essas fórmulas talvez podem ajudar nesse sentido, mas elas existem somente para deixar transparente para quem entrar no sistema de livre comércio de energia, entender quais são as regras que estão ali dentro. É isso. Bom, senhoras e senhores, eu acho que avançamos bem. A questão da conferência foi bastante salutar para os desdobramentos do julgamento desse processo. Posta aqui a proposta de resolução da conselheira Valéria a ser lida em sessão posterior, porque, em razão das conferências ou da conferência que tivemos aqui, é que surgiu dúvidas com relação ao processo. Alguma objeção, perdão, alguma ressalva, doutor Guilherme e doutor Rui, com relação à resolução da conselheira Valéria?
Nenhuma objeção. Não, também nenhuma objeção. Minha dúvida, eu só teria uma dúvida de procedimento. Aí o processo seria incluído em pauta para a leitura da resolução e depois o processo iria para fiscalização, seria isso? Qual seria o procedimento? Em sessão posterior, faz-se a leitura da resolução Tá, que o senhor vai receber e o processo é encaminhado para a diligência. perfeito. Tá bom. Bom, então, o conselheiro Cláudio, eu estou entendendo aqui que ele ficou meio na dúvida. Qualquer coisa, eu posso pedir uma vista para dar prazo para a conselheira Valéria fazer essa resolução e aí, caso, assim, doutora Valéria, caso a senhora ache melhor. Olha, é uma ótima ideia, porque aí o doutor Guilherme e o doutor Ruider participam da sessão, é feita a leitura. Ótima ideia, se possível. Ok. Então temos aqui uma inversão. Um pedido de vista da conselheira Adriana. A senhora tem uma sugestão de data, por gentileza, conselheira? Fica a critério da conselheira Valéria, doutor Cláudio. É só mesmo Pois para. não. Eu sugiro um retorno mais breve. Qual a data do doutor Ruider estaria nesta Câmara nos próximos 15 dias? Doutor E Rueda, me aí, diga após ver a aqui. conveniência, doutor Guilherme. Que data o senhor vai estar aqui na Câmara? Esse mês, só o dia 22, a próxima data. 22 de agosto. É. Pois bem, que Mas, seja. como, se for rápido, a gente pode colocar no dia de consulta, dia 5. Ah, não, dia 5 é uma terça, então a consulta vocês participam, né? O nosso Não, teria que ser o é, consulto da quinta. eu só estou no primeiro consulta aqui. Deixa eu ver o segundo consulta aqui. Não, não. Aliás, pode ser, não, o segundo consulta é dia 14. Eu estou no segundo consulta dia 14. Se quiser ser mais rápido, seria essa data. Por mim, tudo bem. Doutor Guilherme, dia 14 de agosto é uma boa data? Sim, eu tenho disponibilidade, sim. Por que, doutor Ruider? Agora, como vai sair em diligência, eu não vejo problema de ser dia 22, não. Para mim, facilita. 22, que eu já estarei. A minha sugestão é que fosse dia 14 e a gente facilitaria a sua participação para não complicar a sua participação no Consult. Daria prioridade, eu te esperaria. Ok, ok, tudo bem. Porque vai ser a leitura, Isso, dos deve ser termos, rápido, né? tá? Ok, dia 14. Pode ser, conselheira Valéria? Sim, Senhores e senhores, alguma divergência com relação à data proposta, de 14 de agosto para a vista, conselheira Adriana do Carmo? Pois bem, não havendo divergência, o processo sai com vista para a conselheira Adriane para o dia 14 de agosto do ano de 2025. É esse o resultado até então do presente julgamento. Vou chamar a julgamento o item 2 da pauta, destacando que o conselheiro Távolo vai ser convocado, que já se faz presente, ele está em minha substituição e, para tanto, eu transfiro os trabalhos ao conselheiro Paulo Henrique Caiado. Ok, obrigado, conselheiro Cláudio Henrique. Passo a anunciar o item 2 dessa pauta ordinária, processo número 4011-9009-76400, recurso voluntário número 1485 de 2025, sujeito passivo Votorantim Metais S.A. As partes permanecem as mesmas aqui presentes. Sendo relator deste processo, o conselheiro Tábulo Medeiros Damasceno, em substituição ao conselheiro Cláudio Henrique, quando condições do relatório. Obrigado, senhor coordenador. Muito bom dia, conselheiros e conselheiras, doutor Guilherme, doutor Ruider. Seu coordenador, referente a esse sujeito passivo, no dia 9 de maio de 2025, no julgamento do auto de infração 4011-900-975-439, foi determinado, a realização de diligência para possibilitar o julgamento em conjunto com o presente auto, em razão da conexão entre esses processos. Inclusive,
consta essa sugestão na descrição da ocorrência do próprio auto de infração. Só que, contudo, essa diligência ela não se concretizou. E peço licença aqui para me abster do relatório e entendo que este auto deva ser encaminhado em diligência para a Secretaria-Geral, visando a tramitação conjunta com um auto anteriormente citado, a fim de evitar, decisões contraditórias. Caso aprovada, pode ser considerada lida nessa sessão. Obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado, conselheiro Otávalo. Para se manifestar, doutor Guilherme, quanto à proposta de resolução, para julgamento em conjunto, para ser pautado julgamento em conjunto este processo, com o processo já referido pelo conselheiro Otávalo. Bom dia, conselheiro. Conselheiro Távolo, desculpa, qual o número do outro auto de infração, por favor? É 4011 Hum, 900 certo. 975439, do dia 9 de maio. Se não me engano, é um processo até de minha relatoria, não é, conselheiro Otávalo? Justamente, senhor coordenador. Não tenho nenhuma razão para me opor. Ok, obrigado, doutor Guilherme. Doutor Ruida? Também, de acordo com a proposta, os processos são realmente conexos, né? Qualquer alteração em um vai provocar alteração no outro. Então, deve ser julgado, sim, em conjunto. Obrigado. Obrigado, necessidade de conferência, senhores. Não necessidade de conferência. Indago quanto à proposta feita pelo conselheiro Otávalo. Se há alguma manifestação contrária, alguma divergência? Não havendo divergência, então esse processo sai com resolução proposta pelo conselheiro Otávalo, nos termos já citados por ele aqui nessa sessão de julgamento. Resolução essa considerada já lida e aprovada nessa sessão de julgamento. Este resultado, devolvo a coordenação ao conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira. Obrigado, conselheiro Paulo. Bom, senhoras e senhores, não há mais processos na nossa pauta ordinária e nem retorno, como dito. Não há atos internos. Agradeço a participação do doutor Guilherme, do doutor Ruida. Dou aqui por encerrada a presente sessão, convocando a todos para a sessão de amanhã, do dia 1º/8. A todos um bom resto de dia. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, bom dia, bom final de semana. Até a próxima.